Você já percebeu que, depois dos 35 anos, a maioria das pessoas começa a acreditar que a vida já está definida? É como se a saúde fosse inevitavelmente piorar, como se as contas nunca fossem ficar no azul, como se o futuro já estivesse condenado. Mas vou te dizer algo tão forte que pode até soar absurdo. Em instantes, você pode reprogramar a energia do seu corpo e abrir o fluxo de dinheiro de forma automática. Parece impossível? Então fique comigo, porque vou provar o contrário agora. Quando eu peço que você relaxe profundamente, não é um pedido para dormir, é um convite para mudar a estrutura elétrica do seu corpo. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Você permanece consciente, mas cada músculo se solta. Sua respiração fica mais lenta e, de repente, aquilo que parecia enrijecido dentro de você começa a fluir. Essa mudança não é mágica vazia. É real e mensurável. Ela muda a maneira como seu sistema nervoso regula o estresse e como suas células respondem ao ambiente. Comece comigo. Sente-se com a coluna ereta, feche os olhos por um instante, respire devagar, inspirando em 4 tempos, segurando 1 segundo e expirando em 6. Faça isso 3 vezes e perceba, cada respiração reduz a frequência das ondas elétricas do cérebro. Cada expiração abre espaço para que a tensão se dissipe. Em poucos minutos, você consegue baixar a atividade do modo luta ou fuga e ativar uma vibração corporal que favorece recuperação, clareza e força. Se você acha que não tem tempo, experimente fazer apenas 3 ciclos assim ao acordar e observe a diferença ao longo do dia. É o mínimo que muda o estado. Muitos me dizem, Proctor, eu não consigo aquietar a mente, ou sou cético. Isso é coisa de esotérico. Eu entendo. Eu também já tive resistência. A verdade é que não estamos pedindo para sua mente desaparecer. Estamos pedindo para você escolher onde colocar sua atenção. Comece com um ponto de ancoragem. A sensação do ar entrando e saindo, o som da sua respiração ou a sensação do assento sob você. Isso é tudo. A prática não exige perfeição, exige persistência. Quero que você imagine um elevador que desce. A cada andar, seu corpo fica mais leve, sua mente mais clara. Nesse andar profundo, existe um espaço onde você enxerga imagens do que deseja. Não sonhos vagos, mas imagens nítidas, como se já acontecessem. Use essa sala como um santuário mental durante 30 segundos quando o estresse apertar. No ônibus, numa fila, antes de uma reunião. Aprender a descer esse elevador e a acessar esse quarto em instantes é a habilidade que separa quem reage à vida e quem a cria. Há uma metáfora prática que eu uso. Segure imaginariamente uma moeda na palma direita. De um lado está o ambiente, hábitos, opiniões, voz das outras pessoas. Do outro está a lei universal, o princípio que governa a criação, o lado que escolhe. Cada vez que você respira, imagine girar essa moeda para o lado que você quer viver. Parece simples, porque é simples, e é por isso que funciona diariamente. Aplicação prática para hoje. Reserve 10 minutos pela manhã para este exercício. 3 minutos de respiração consciente, 4 minutos de elevador, visualização com imagens claras do seu corpo saudável e de sua vida financeira fluindo. 3 minutos para sentir gratidão como se já tivesse recebido. Durante o dia, pratique o reset de 60 segundos. Pare, respire 2 vezes profundas e volte ao quarto das imagens. Faça isso por 7 dias seguidos e você terá criado um ciclo novo de hábito que altera seu padrão energético automático. Não é só subjetividade. Programas breves e regulares de meditação mostram mudanças observáveis no cérebro e no sistema imune. Estudos documentaram alterações em marcadores de inflamação e resposta imunológica, além de mudanças eletrofisiológicas que acompanham redução de estresse. Isso significa que o que você está fazendo na cadeira não é sonho,
é treino biológico. E pense nas consequências práticas. Quando seu corpo deixa de vibrar em estado crônico de alerta, você dorme melhor, toma decisões financeiras com mais clareza, tem mais disposição para atividades que geram renda e bem-estar. O contrário também é verdadeiro. Quando a mente está dominada por escassez e ansiedade, o foco encolhe, as decisões se estreitam e as oportunidades passam sem ser notadas. Isso não é mera poesia, é ciência comportamental. Pesquisadores mostraram que a mentalidade de escassez consome recursos cognitivos e prejudica decisões racionais. Ou seja, o medo financeiro literalmente ocupa espaço na sua cabeça. Deixe-me contar uma coisa que aconteceu comigo, algo concreto. Havia um período em que eu trabalhava em empregos sem futuro, com pouca autoestima e sem direção clara. Eu chegava em casa exausto, pensando que aquela era a minha vida. Foi quando comecei a aplicar visualizações e a técnica do elevador com disciplina. Não eram apenas palavras bonitas. Eu treinava meu corpo para entrar naquela vibração de recuperação e possibilidade. Em pouco tempo, comecei a ter ideias claras, a perceber portas que antes eu ignorava, e tomei decisões que me levaram a abrir um negócio de limpeza que, incrivelmente, rendeu muito mais do que eu esperava no primeiro ano. A emoção que senti naquela virada foi de um alívio tão profundo que me fez chorar de gratidão. Não por vaidade, mas por perceber que meu corpo tinha parado de sabotar minha mente. Essa virada física abriu espaço para a prosperidade mental e prática. Se você pensar, e se isso não funcionar comigo? Faça a única coisa que realmente elimina essa dúvida. Experimente por 21 dias. A ciência do comportamento mostra que pequenas rotinas repetidas criam novas conexões neurais. Praticar conscientemente muda o padrão automático. E se sua objeção for "eu não acredito nisso", comece com curiosidade científica. Teste como seu corpo e sua tomada de decisões mudam após uma semana de prática breve. Observação empírica é a melhor forma de validar. Por fim, lembre-se, o corpo é um instrumento sensível às suas escolhas de atenção. Ao escolher deliberadamente baixar a intensidade do estresse, ao praticar a visualização do elevador, o toque simbólico da moeda e a respiração, você está reprogramando a biologia a seu favor. Não é promessa vazia, é um plano de ação simples, prático e replicável que recupera energia, clareza e poder de decisão. Faça isso hoje. Respire, desça o elevador, coloque a moeda no seu bolso imaginário e comece a viver a frequência que você quer atrair. Quando eu peço que você imagine um elevador descendo, não é uma imagem bonita para enfeitar a ideia. É uma ferramenta prática que eu uso para desligar o piloto automático e acessar a mente que cria. A cada andar que você desce, algo físico muda. A respiração afunda, os ombros soltam, a tensão elétrica que prende o pensamento se afrouxa e quando as portas se abrem, você entra no seu quarto das imagens, um lugar onde suas decisões já foram vividas e sentidas como reais. Essa sala não é vagarosa fantasia. É um espaço mental estruturado para experimentar, sentir e experimentar de novo, até que a ação externa siga naturalmente. Estudos mostram que a escassez consome recursos cognitivos e prejudica a tomada de decisão. Por isso, antes de decidir sobre algo que envolve risco, é essencial restaurar espaço mental. Descer o elevador reduz essa carga e devolve clareza. Faça comigo, passo a passo. Sente-se ereto, respire profunda e lentamente 3 vezes. No terceiro ciclo, imagine os números 10, 9, 8 e a cada número sinta o corpo ficar mais leve. Toque a ponta do polegar com o indicador como um pequeno âncora física. Ao chegar ao 1, abra mentalmente a porta e pinte a sala com detalhes. Cor, textura, cheiros, o som ambiente, a sensação do casaco sobre os ombros.
Não apenas veja, sinta. Visualize com clareza uma decisão que precisa tomar. Por exemplo, aceitar uma proposta de trabalho, investir numa ideia ou simplesmente escolher pagar uma dívida primeiro, e observe, dentro da sala, o desfecho ideal acontecendo. Quem conversa com você, o ambiente, o que você fala, o que sente. Treine esse ensaio mental como um atleta treina um movimento. Mental practice melhora a execução quando chega a hora real. Se você pensa isso é só imaginação, teste de forma científica. Use o elevador antes de uma pequena decisão durante uma semana e compare os resultados com decisões tomadas no automático. No meu percurso, quando eu ainda era jovem e machucado, lembro de uma noite em que, depois da lesão no polegar e de trabalhar em empregos que não me preenchiam, sentei sozinho e usei essa sala de imagens para revisar, passo a passo, como seria ser capaz, saudável e empreendedor. Não foi imediatismo, foi uma sensação de clareza que transformou medo em estratégia. De repente, eu sabia que ação tomar, pequei num impulso calculado e comecei a trabalhar numa direção diferente. A emoção naquela virada foi uma mistura de alívio e uma coragem silenciosa. Não choro desta vez, mas uma quieta determinação que me empurrou adiante. Essa experiência real me ensinou que a sala de imagens não é fantasia. Ela é laboratório de decisões. Além do relato pessoal, a evidência de que práticas curtas e dirigidas como essa alteram o cérebro e o corpo de forma mensurável. Programas breves de meditação e de treino atencional mostram mudanças em padrões cerebrais e em marcadores do sistema imune. Ou seja, você está literalmente mudando a forma como fisiologicamente responde ao estresse e às oportunidades quando pratica com regularidade. Essas alterações biológicas tornam mais fácil manter a clareza que você acessou no elevador. Para transformar isso em hábito, proponho um exercício prático e direto. Durante 7 dias, antes de qualquer decisão financeira, mesmo pequena, faça o reset do elevador. 60 segundos. Respire 3 vezes, conte de 10 a 1, abra a porta, viva a cena desejada por 20 e 30 segundos, volte e anote uma linha. Qual a sensação e qual a próxima ação prática? No fim dos 7 dias, compare. Você perceberá que decisões tomadas após o reset são mais rápidas, menos ruminadas e, curiosamente, mais alinhadas com resultados positivos. Isto é neuroplasticidade em ação. Repetir um processo cria caminhos mais fáceis no cérebro e liberta a capacidade cognitiva para ver oportunidades que antes passavam despercebidas. E quando a dúvida aparecer, sou velho demais para treinar a mente, não tenho disciplina. Lembre-se, a habilidade não exige horas por dia, exige consistência nos poucos minutos que você tem. Cabe a você testar com honestidade científica. 7 dias, registro simples, resultados observáveis. Se fizer isso, o elevador deixa de ser só uma imagem e passa a ser a ferramenta rápida que te leva do medo à escolha, da confusão à ação. Faça o teste agora. Imagine a porta abrindo e sinta por um segundo como seria escolher a ação certa com calma. Depois, conte 10 e desça. Dinheiro não é apenas números na conta. É uma frequência que você emite com seus pensamentos, sentimentos e ações. Quando eu digo que ninguém fica pobre numa vibração próspera, não é metáfora vazia. É uma descrição do comportamento humano. Pensamentos dominados pela escassez criam emoções de medo e indecisão. E essas emoções geram ações pequenas e reativas. A reação pequena fecha portas. A vibração próspera amplia o campo de visão, faz você notar oportunidades, conversar com a pessoa certa, dizer sim quando a maioria diria talvez. Isso é prática, não misticismo.
Comece por identificar a frase interna que mais te sabota sobre dinheiro. Pode ser: não sou merecedor, dinheiro dá trabalho demais, isso é só sorte. Anote. Agora, ao lado, escreva a afirmação oposta em tempo presente, curta, direta e sentida. Eu atraio oportunidades que valem meu tempo. Eu mereço abundância. Cada dia me torna mais habilidoso e remunerado. Leia essa afirmação 5 vezes por manhã com respirações profundas, sentindo o corpo responder. Não é só repetir palavras. É treinar o centro emocional para aceitar uma interpretação diferente da realidade. Quando você muda o significado emocional das palavras, muda a vibração que emite. Girar a moeda é um gesto simples que sinaliza a sua decisão de escolher a frequência que quer manter. Esse gesto vira um gatilho neural. Ao repeti-lo, seu cérebro passa a associar toque plus, visualização, com clareza e ação. Quando a dúvida bater, role a moeda e pergunte-se: qual lado eu escolho agora? Aqui vai um protocolo prático que qualquer pessoa de 35 plus pode aplicar agora, mesmo com pouco tempo. 3 respirações conscienciosas ao acordar. 3 minutos. Foque na sensação do corpo. Repita isso diariamente por 14 dias e observe. A vibração prepara o terreno, a ação colhe o fruto. Perguntas movem energia. Perguntas corretas transformam vibração em estratégia. Deixe-me mostrar como isso se aplica a situações reais do dia a dia. Se você está empregado e quer aumento, antes de pedir, treine a vibração. 3 respirações, moeda na mão, visualize a conversa com seu chefe acontecendo com calma e clareza. Veja-se explicando seu valor, percebendo que o outro pode dizer não, mas que o processo avança mesmo assim. A vibração prepara seu corpo e sua fala. A prática aumenta suas chances de obter uma resposta diferente. Se você quer criar renda extra, visualize o cliente ideal interagindo com seu anúncio. Em seguida, invista 20 minutos hoje para publicar ou enviar uma proposta. Vibração plus, ação prática plus, resultado mensurável. A resistência natural. Isso é só pensamento positivo. Sou realista demais para isso. Resposta prática. Trate como experimento. Meça. Registre decisões tomadas depois da prática e compare com decisões tomadas no automático. Você verá menos ruminação, decisões mais rápidas e comportamentos alinhados com oportunidades. Não é truque, é treino mental que muda comportamento. Lembre-se, o cérebro prefere rotinas automáticas. Crie uma rotina automática de prosperidade. Falando em exemplos, pense em pessoas que transformaram crenças em resultado, não por mágica, mas por foco e ação. Jim Carrey, por exemplo, contou que escreveu um cheque a si mesmo por os 10 milhões de reais, quando ainda era aspirante a ator, e concordou com a possibilidade de recebê-lo. Anos depois, quando a oportunidade apareceu, ele já estava vibrando e agindo como alguém que podia receber. A história não é sobre sorte, é sobre alinhar intenção, sentimento e comportamento até que o mundo físico responda. Use isso como modelo. Escreva o cheque simbólico da sua vida e haja como se ele fosse possível. Agora, um momento pessoal que sempre me lembrou do poder dessa mudança. Enquanto jovem, servi em estabelecimentos ligados à marinha, em terra, uma experiência que me mostrou que estar numa organização grande não resolve as questões internas. Eu ainda era limitado pela minha própria imagem. Foi quando passei a trabalhar conscientemente minha visão interna sobre dinheiro e sucesso. Não com frases vazias, mas com práticas diárias, visualizações detalhadas e pequenas ações consistentes.
Aos poucos, portas que antes pareciam fechadas começaram a abrir. A emoção dessa virada foi um misto de surpresa e alívio profundo. A sensação de que eu havia recuperado meu próprio poder de escolha. Essa recuperação não veio só de pensar diferente. Veio de pensar diferente e agir repetidamente. Para finalizar, um exercício imediato. Pegue uma moeda agora, ou imagine-a, e diga em voz baixa 3 vezes. Eu atraio oportunidades que me honram e me remuneram. Respire profundo. Em seguida, escolha uma ação de 10 minutos que represente essa frase e faça agora. Não espere o sentimento perfeito. Crie o sentimento com o gesto repetido e a ação. Se você persistir por 2 semanas, a sintonia muda. E com ela, as decisões, a coragem e, inevitavelmente, as oportunidades. Faça isso hoje. Quando eu coloco uma moeda na palma da mão, seja imaginária ou real, não é superstição. É um ato deliberado de escolha. Uma face representa o ambiente, todas as vozes, hábitos e opiniões que nos circundam. A outra representa a lei universal, a força criativa que responde quando você se alinha com ela. Ao segurar essa moeda, eu faço uma pergunta simples, e é essa pergunta que muda tudo. Qual lado eu escolho agora? Ao girar a moeda, eu não estou esperando mágica. Estou marcando uma decisão interna, um compromisso corporal e mental que direciona minha atenção e minha ação. Essa pequena simulação física transforma uma dúvida vaga em um ato concreto. Em vez de roer as unhas, feche os olhos por 1 segundo, coloque a moeda na palma da mão, respire 3 vezes e, com intenção, escolha o lado que representa a frequência que você quer viver. Ao abrir os olhos, haja imediatamente em um pequeno passo concreto que reflita essa escolha. Uma mensagem, um telefonema, um esboço de proposta. Gesto, plus. Respiração, plus. Ação. Listo, mudança de padrão. Muitos perguntam, isso não é só teatro? Entendo a resistência, mas pense assim. Gatilhos físicos são formas poderosas de criar uma nova rotina neural. Tal como um atleta repete um gesto até que ele seja automático, o simples ato de tocar a moeda e afirmar sua escolha cria um caminho mais fácil no cérebro para agir daquela forma no futuro. Não é fé cega, é condicionamento intencional. Deixe-me contar um episódio que ficou comigo. Eu estava para ir a uma reunião que poderia me amarrar a termos pequenos e confortáveis. Uma daquelas seguranças que aprisionam sonhos. Naquele dia, senti a velha ansiedade subir. Peguei a moeda, girei para o lado que representa alinhamento maior, respirei como aprendi a respirar e entrei na sala com uma calma que jamais tinha sentido antes. Em vez de aceitar a primeira condição apresentada, fiz perguntas, propus alternativas e, surpreendentemente, o contratante respondeu com abertura. Uma proposta melhor apareceu, onde antes eu só enxergava portas fechadas. A sensação foi de vitória serena, uma mistura de espanto e gratidão. Não por sorte, mas por ter escolhido conscientemente a frequência que me permitiu ver e negociar diferente. Esse episódio não foi sorte, foi consequência de ter um ritual que me lembrou quem eu decidira ser naquele momento. Use também a moeda como ferramenta de proteção emocional. Quando alguém tenta sugá-lo para discussão estéril ou medo, coloque a mão no bolso onde está a moeda e discretamente troque o foco, respire e escolha de novo. Esse pequeno gesto é suficiente para interromper padrões reativos e trazer você de volta ao centro. Se você quer medir progresso, defina 3 indicadores simples. Número de ações proativas por semana, contatos, propostas, tentativas, nível médio de ansiedade diário numa escala de 1 a 10 e resultados concretos, novos clientes, pequenas receitas extras, diálogos transformadores.
Compare os números antes e depois de 10 dias de prática. A mudança real vem mais rápido do que se imagina quando a consistência encontra uma técnica simples. Pense, quantas decisões você já tomou no piloto automático porque não teve um mecanismo para escolher deliberadamente? Agora imagine que em cada momento crítico você tem um botão, a moeda, que te puxa para a frequência que facilita escolhas maiores. Isso é o que eu proponho. Não é promessa vazia, é treino prático de reprogramação do comportamento. Faça o experimento. 10 dias com a moeda na mão, 3 pequenos rituais por dia, anotações simples. Se no 10º dia nada tiver mudado, ajuste o gesto, mantenha a honestidade e repita. Mas aposto que em pouco tempo você começará a ver oportunidades aparecer não por acaso, mas como resposta direta às escolhas que passou a fazer. Relações não são decoração da sua vida. São a infraestrutura que transporta oportunidades, confiança e suporte quando você mais precisa. Pessoas certas ampliam sua energia, pessoas erradas drenam-na. Há evidências claras de que conexões sociais fortes aumentam significativamente a chance de sobreviver e prosperar. Em estudos meta-analíticos, indivíduos com laços sociais robustos apresentam vantagem de sobrevivência comparável a alguns dos principais fatores de risco conhecidos. Quando eu digo que uma vibração saudável atrai pessoas que ajudam, não é filosofia vazia, é um princípio prático. O seu estado interno determina quem você atrai e, por consequência, quais portas se abrem para sua saúde e sua conta bancária. Você já notou como uma recomendação vinda de um conhecido casual às vezes vale mais do que 1000 contatos próximos? Há uma razão sociológica para isso. Os laços fracos frequentemente trazem informação nova e oportunidades que as suas relações íntimas não conseguem. Em termos práticos, aqueles contatos que você vê raramente podem ser a ponte para um cliente, um contrato ou uma ideia que muda tudo. Se você quer ampliar renda, comece por mapear essas pontes e acioná-las com propósito. Sei que surgem medos. E se eu for explorado? E se confiar e me arrepender? Essas objeções são legítimas e funcionais quando você não tem estratégias claras. A escolha não é entre confiar cegamente ou se isolar. É entre reatividade automática e decisão consciente. Pergunte-se, quem na minha vida me eleva? Quem me puxa para baixo? Liste essas pessoas. Para cada uma, tome uma ação. Nutrir, redefinir limites ou reduzir contato. A ação transforma medo em poder. Há técnicas práticas que eu uso e ensino e que você pode aplicar hoje mesmo. Primeiro exercício. Inventário de 20. Escreva 20 nomes, marque A, aliados energizantes, B, neutros ou C, drenantes. Em seguida, para os A, programe uma ação de conexão semanais. Uma mensagem de valor, um agradecimento, um convite curto. Para os B, faça um pequeno esforço de reativação. Compartilhe um artigo útil, peça opinião. Para o C, proteja sua energia com scripts curtos. Agradeço, no momento preciso focar em X, vamos conversar depois. E cumpra esse limite. Pequenos gestos consistentes mudam padrões sociais e, com eles, o fluxo de oportunidades. Quero contar um episódio pessoal que me marcou profundamente. No começo do meu primeiro empreendimento, eu fazia tudo sozinho e achava que precisava ser autossuficiente. Um cliente satisfeito, um homem simples que eu ajudara com atenção extra, começou a me apresentar a outros contatos. Não eram pessoas do meu círculo habitual. Eram empresários locais que nunca teriam me notado se eu não tivesse priorizado serviço e humanidade. Em poucas semanas, essas conexões transformaram um trabalho pequeno em um contrato que mudou o fluxo de caixa da empresa. Lembro-me de rir sozinho, surpreso, com um sentimento de calor no peito. Não era só dinheiro chegando,
era a confirmação de que investir em relacionamentos gera retorno real e inesperado. A emoção foi de surpresa feliz, aquela mistura de riso e lágrimas pequenas, porque eu percebi que eu havia subestimado o poder de tratar as pessoas como fim, não como meio. Se você acha que tempo é desculpa, pense em microinvestimentos relacionais. 90 segundos de atenção genuína, uma mensagem sincera, uma recomendação rápida. Faça isso 3 vezes ao dia por 14 dias. Meça quantas respostas positivas você recebeu, quantas portas se abriram. A prática cria um fluxo. Também é preciso proteger sua energia. Defina limites financeiros claros em relações, quem paga o quê, e limite emocional em relações que drenam. Um script simples para situações difíceis. Aprecio sua opinião, mas agora preciso focar em X. Vamos conversar em Ítalo Dias. Isto não é frieza, é estratégia para manter sua frequência alinhada com prosperidade e saúde. Por fim, desafio você para um reset de relações de 14 dias. Dia 1, faça o inventário de 20. Dias 2, 8. Execute uma ação de valor para 5 pessoas diferentes por dia. Dias 9, 12. Reative 3 week ties. Um comentário, uma pergunta, um convite rápido. Dias 13 e 14. Envie 3 cartas de gratidão e peça um feedback honesto a alguém em quem confia. Anote resultados práticos, novos contatos, respostas, pequenas vitórias financeiras. Se, ao final, nada tiver mudado, refine o processo, mas não abandone a prática. Relacionamentos são investimento com juros compostos. Uma boa conexão hoje pode render oportunidades por anos. Escolha hoje com quem você quer crescer e trate essas pessoas como o ativo vivo que elas são. Agora continue comigo. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque lá você vai subir mais um degrau na sua evolução. Vai entender algo que pode te deixar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui comigo, e eu te espero lá no próximo vídeo.